irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Estamos aqui para fazer a 7ª revisão do 7º episódio do L The One Brasil, a 4ª temporada. Eu sei que muita gente deve estar falando aí que o reality terminou lá em março, abril, e agora que eu tô fazendo a revisão. Como eu já disse, eu não tinha assistido o reality antes, e é um reality que eu gosto muito. Eu já tinha feito a revisão da 3ª temporada, então justamente por isso que eu tô fazendo essa revisão agora. Tô gravando todos os vídeos no mês de julho, porém eles vão ser postados só no mês de setembro, porque são vídeos grandes e precisam de edição, um tempinho a mais para edição, então justamente por isso que eu tô gravando todos eles em julho, mas eu vou postar eles somente em setembro. Provavelmente você tá vendo agora esse vídeo dia 7 de setembro, que é o 7º episódio. O 7º episódio ele começou como de costume, eles voltando da cerimônia de pares, eles conversando sobre todas as luzes que acenderam, sobre os pares que eles conseguiram formar, que nunca foram muitos, a gente tá assistindo o reality, a gente sabe disso. E eles fizeram um brinde pro George ali, que o participante que substituiu o Lucas, que foi expulso no episódio passado. No depoimento o George falou que gostou de todo mundo, se identificou com a grande maioria das pessoas, e por enquanto tá se dando muito bem. Vamos ver como é que vai ser o George aí, mas eu acredito que ele não vai entrar em tanta treta não, porque já tá na reta final. Somente se a personalidade dele estiver muito, muito forte. Mas como ele tá entrando pra substituir o Lucas, só se ele for bem louco igual o Lucas foi, mas enfim. Depois disso, a Victoria, ela chamou a Natália, a Juliana e a Tuca de incubadas, que elas falam, só falam e não fazem nada, né? Já tá se repetindo aquela situação de que o pessoal vai lá pro quarto grande. Como não tem quarto pra todo mundo transar ao mesmo tempo, só tem um quartinho, se tem um casal no quartinho, não tem como os outros irem pra lá. Então o que eles vão fazer? Eles vão transar no quarto. Porém o quarto, ele é um quarto único, com uma cama enorme, onde todo mundo dorme junto. Ou seja, tem gente transando do seu lado ali e você tem que dormir e vai fazer o quê? E a Natália, ela meio que brigou com o pessoal, porque o pessoal ficava conversando muito no quarto, não deixava ninguém dormir. E a Vicky se irritou por causa disso, porque a maioria dos casais estavam transando ali, somente ela que não. E devido a isso, a Vicky chamou ela de incubada, disse que elas falam sobre o sexo, mas acabam não fazendo nada. E no depoimento, a Juliana, ela se irritou bastante com isso. Ela disse que estão preocupadas demais se elas estão fazendo sexo ou não. A partir do momento que tu tá fazendo sexo e tu se importa com o sexo dos outros, significa que o teu não tá muito bom. E eu concordo com a Juliana nesse depoimento dela, eu acredito de fato. A partir do momento que a vida das outras pessoas te incomodam, se elas estão transando ou não, significa que a tua vida já não tá muito boa e tu precisa prestar atenção na vida dos outros. Isso eu, de fato, concordo com ela. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu acredito que não vai dar muita coisa não, porque já tá na reta final. Acredito que se elas acabaram se segurando até agora, vão acabar se segurando até o final, não tem um porquê agora estresse. Eu acredito que do 7º episódio em diante, tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Mas vai que nos surpreenda, né? Depois disso aconteceu o que? Parece cena final, sabe? Aqueles episódios finais da novela. É a mesma coisa que aconteceu. O Gustavo e a Natasha foram conversar, os dois que estão transando já há um bom tempo, há uns bons episódios, eles já estão transando. Mas mantém a amizade, a Natasha continua ficando com o Ian, continua ficando com outros caras, porém os dois sempre estão juntos, sempre estão transando. O Gustavo conversou com ela e eu acredito que ele foi muito sincerão com ela e eu gostei muito da atitude que ele teve, apesar de eu achar os dois um casal bonito e tal. Só que o Gustavo, ele tá muito afim da Natália, ele quer ficar com a Natália. Então ele foi lá e acabou com a Natasha. Esse acabou, de certa forma, foi no sentido de que, cara, eu não quero mais transar com você. Apesar da gente não ter nenhum relacionamento sério, a gente tá transando de vez em quando, então não quero mais transar com você, vou ficar somente com a Natália. A Natasha, ela se irritou muito com isso, ela chorou bastante referente a essa situação. Ela ficou bem triste porque ela disse que ela tomou um pé na bunda. A partir do momento que você toma um pé na bunda, você acaba sofrendo muito mais com isso. Eu concordo com ela, realmente as pessoas elas acabam sofrendo um pouco mais quando são chutadas do que quando chutam. No depoimento, o Gustavo diz que não curte sexo casual e que ele precisa de sentimento, ter o sentimento no sexo que ele está fazendo. E devido a isso, ele já não curte mais, mas foi bom enquanto durou. Se abraçaram, mas a gente sentiu que a Natasha estava muito puta e muito sentimental com isso ainda. Depois rolou o desafio semanal, que é justamente a prova que define os casais. Esses casais vão pro passeio e desse passeio a casa vota e o mais votado vai pra cabine da verdade. E vamos rezar que pelo menos agora, dessa vez, eles consigam formar um par ideal, porque o negócio tá difícil pra eles, não é mesmo, meu povo? Eles teriam que formar casais, nesse caso o Luiz acabou sobrando, os outros 20 pessoas formaram casais, 10 casais no total, não é mesmo?
Se a gente não tiver errado na conta, porque a nossa cabeça já tá louca, capaz da gente até ter errado nesses cálculos doidos aí. Mas o casal, eles teriam que desenterrar uma bolinha e colocar essa bolinha numa canaleta de 2 lados. Cada um iria segurar e os 2 juntos iriam até um balde colocar. Quem colocasse 7 bolinhas primeiro ganhava. Os 3 casais que fizessem isso primeiro ganhavam a prova e iriam pro desafio. Iriam pro passeio da semana. A pessoa que tá doida já, né? George e Natália, Ian e Maria Eugênia, e Manu e Fábio venceram a prova, irão pro passeio, e um desses 3 casais vai ser o mais votado e vai pra cabine da verdade. E eu torço que, de fato, eles consigam formar um casal. Voltando com a Natasha, ela realmente tá muito mal, porque ela foi chutada pelo Gustavo. E isso que ela não tava tão curtindo assim, né? Imagina só. Eu não consigo entender a Natasha. Eu acho que ela é muito bipolar ainda. Ela quer, não quer, ela quer, não quer. Mas acho que ela tem aquela necessidade de ser vista, de ser olhada, de ser desejada, dos caras quererem ela. Ela gosta de ter essa sensação. E ela chama atenção muito por isso. Ela nem precisava chamar atenção, porque ela é tão linda que ela já chama atenção natural. Mas às vezes ela força muito pra chamar atenção de fato e querer os caras nos pés dela e tal. É complicado, gente. Mas eu gosto muito dela, mas não é porque eu gosto que eu vou sempre estar defendendo, né? A gente tem que falar quando a pessoa passa um pouquinho, de fato ela passa um pouquinho nesses quesitos e tal. Aí ela mesma disse que já deveria ter ficado com o Gustavo há muito tempo, desde o começo, que ela curtiu bastante ele e tal. Eu acho que na verdade ela nem gosta tanto dele assim. Eu acho que é a carência e ter tomado o pé na bunda que acabou fazendo com que ela acabasse fazendo assim, puta que pariu, agora eu quero esse cara porque agora é questão de honra porque ele me deu um pé na bunda. Essa próxima cena mostra tanto que ela precisa de atenção, que ela tem uma necessidade de atenção tão grande, que ela tava na cozinha falando do término com o Gustavo pras meninas e pro pessoal que tava lá, e num ato parece que desesperador ela grita: Ian, vem me beijar. O Ian simplesmente vai lá e beija ela, porque ele é homem e quer beijar na boca. E ela também, mas ela tem essa necessidade, infelizmente. Eu acho que ela é uma menina linda, que ela chama atenção naturalmente, por ser tão linda assim. Mas é que, né, fazer o que, né, gente? Mas a gente gosta. Basicamente o episódio se tornou em cima de Natasha e seu sofrimento referente ao pé na bunda. E é muito engraçado que ela tava falando com alguém, que eu não me lembro quem. Ela disse assim, ele tá muito afim da Natália, porque a Natália não tá muito afim dele, ele tá correndo atrás por questão de orgulho. E é exatamente o que ela tá fazendo agora, a questão de orgulho, por ter tomado o pé na bunda, ela tá desesperada pelo Gustavo. E é exatamente o que o Gustavo tá em relação à Natália. A Natália não quis ficar com ele, a Natália tá cortando ele, e é lógico que isso faz o ego aumentar e que você querer ir atrás da pessoa pelo simples fato dela ter te dito não e agora você tá com seu orgulho ferido e você quer fazer alguma coisa pra aquele não virar um sim. Voltando naquela situação do quarto onde eles transaram e a Natália reclamou, ela pegou o Fábio falando mal dela, reclamando no caso, e a Natália tomou as dores, a Natália sentiu que era pra ela, e acabou rolando uma discussão entre a Natália e o Fábio botou o dedo do meio pra ela, vai aparecer aqui na foto aqui, e de fato realmente, né, os caras eles estão muito chateados com as meninas que não estão transando, pelo simples fato delas serem chatas e querendo dormir enquanto o pessoal tá lá curtindo, trepando e tal. Digamos, se elas estivessem nessa mesma vibe, elas não estariam reclamando do barulho e tal. Eu concordo e não concordo ao mesmo tempo. Eu concordo que eles estão lá num reality show que é justamente pra isso, pra se divertir. Quer dizer, pra isso não necessariamente a pessoa é obrigada a transar só porque tá nesse reality. Não. Mas eles estão lá, estão numa vibe bacana, estão curtindo, estão bebendo, estão lá pra conhecer pessoas e tal. Acho que não precisava elas brigarem. Ai, gente, vamos dormir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Afinal de contas, elas são a minoria. Se elas estão vão dormir no sofá, na sala, no caso. Mas ao mesmo tempo eu penso, poxa, eles estão lá num quarto coletivo. Eu acho que eles poderiam ter a noção de falar, não, peraí, não vamos fazer tanto barulho, vamos respeitar os demais. E se a gente quiser trepar, vamos trepar no chuveiro, ou vamos trepar no quartinho. Se alguém tá trepando no quartinho, vamos esperar nossa vez, vai ter que ser assim. Mas é por isso que eu falo, discordo e não discordo, mas enfim, né? Que eles que se matem, porque eu quero ver treta mesmo. Aí no depoimento, o Fábio disse que elas entraram no jogo pensando nos ex-relacionamentos delas, nos relacionamentos que elas deixaram fora, e isso tá fazendo com que elas fiquem travadas aqui dentro. Isso eu já não sei, mas ok. O casal mais votado pelos participantes foram a Manu e o Fábio, e eu não concordei com essa votação. Eu acho que deveria ter sido o Ian e a Maria Eugênia. Eu tenho quase certeza que eles são o par ideal.
mas foi o Manu e o Fábio. Novamente foi ofertado para eles 25 mil reais, para que Manu e Fábio não fossem para a cabine, e esses 25 mil reais somassem no prêmio final, que no momento está de 400 mil. Então seria o valor total de 425 mil reais. Novamente eles não aceitaram os 25 mil, a Manu e o Fábio foram para a cabine da verdade e descobriram novamente que não são par ideal. Realmente eles não tão bom pro amor, hein? Não tão bom definitivamente, gente. Chega a dar dó da gente de estar assistindo e ver eles se fudendo em cada episódio e falar assim: cara, os caras vão perder. Mas pelo menos beberam, pelo menos fizeram festa. Vamos ver o que vai acontecer, porque tem até o episódio 10, tem muita coisa pra acontecer, mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? A Natália teve uma atitude muito bacana, que na minha opinião foi, ela chamou a Natasha, as duas conversaram sobre o Gustavo, a Natália falou se realmente, de fato, a Natasha não tem nenhum problema, porque de fato ela quer ficar com o Gustavo, a Natália. E a Natasha conversou com ela, disse que por mais que ela estivesse muito chateada ainda com a situação, por mais que ela gostasse de fato do Gustavo, ela não poderia interferir nisso e tal. A Natália abraçou ela e tudo, e a Natália de fato foi lá e ficou com o Gustavo, os dois se beijaram e tal. Mas eu achei muito bacana a atitude, porque antes disso ela foi lá conversar com a Natasha com respeito. Eu achei muito bacana essas atitudes. Se todas as meninas tivessem esse tipo de atitude, né, gente, não ia ter tanta traição e tanta fura-olho assim no mundo. Depois disso a gente foi pra cerimônia dos pares. Vamos ver se eles de fato conseguiram acender muitas luzes, vamos ver os casais que acabaram sendo formados. A vantagem que eles têm de estarem no 7º episódio é que já passaram por 6 cerimônias e já tem mais ou menos uma base de quem não é com quem não é de fato par ideal de alguém. Então as opções estão diminuindo e fica mais fácil para eles conseguirem formar os pares ideais. Mas eu acredito que às vezes a gente pensa que eles têm essa vantagem, mas ao mesmo tempo os caras não estão conseguindo. Bom, dessa vez são as meninas que chamam os meninos para formar pares. E a primeira a ser chamada foi a Sam. A Sam chamou o Gustavo para formar par ideal com ela. Eu acho o casal bonito, eu acho que tem tudo a ver. Mas é que o Gustavo gosta de meninas assim mais certinhas, mais tal, assim como Natália. Então eu acho que não seria a Sam, porque a Sam é mais tal. Não estou julgando, só estou dizendo que não é o perfil dele. A Tuca chamou o Alisson. Eu definitivamente não vejo nada ali, mas eu não sei, enfim. A Manu chamou o Felipe, a Manu, coitada, né, gente? É a que mais foi pra cabine e a que mais descobriu que não são pares ideais. Tenho dó. A Maria Eugênia chamou o Ian, aí sim eu vejo um par ideal nesses dois. Eu acho que pela vibe, a gente vê que os dois são super animados e tal. A gente vê pela vibe que os dois têm uma sincronia e podem sim ser par ideal. Posso estar falando besteira? Posso, mas eu acho que os dois são. Natasha chamou o Nagô. Eu ainda acho que o par ideal da Natasha seja o Luiz. Mas vamos ver. A Gabi Boldrini chamou o Paulo. Pode ser que sejam. Mas eu acho que a Gabi Boldrini tem mais a ver com o Jonas. Mas, vamos ver. É tudo chutômetro, né, gente? Não tem como saber. A Juliana chamou o Luiz. Eu não sei, sabia que a Juliana é uma incógnita. A Juliana é a mais difícil da gente saber quem de fato é par ideal dela. Natália chamou o George. Já pensaram, gente? Já pensaram? Porque a gente tem que pensar o quê? O Lucas e a Natália tiveram uma briga fodida antes do Lucas ser expulso. O George está substituindo o Lucas. Se de fato o George for par ideal da Natália, significa que o Lucas era par ideal dela. Já pensaram nisso? A Vic chamou o Victor. Eu acho que tem. Acho que tem alguma coisa a ver aí, mas não sei. E a Gabi Zulfo chamou o Jonas. E o Fábio acabou ficando sem par nessa cerimônia. E depois de todos esses pares, a gente torce desesperadamente. E a edição deixa a gente extremamente nervoso, porque aquelas luzes, eles levam um ano para acender aquelas luzes. E apenas 2 pares desses todos que foram formados são pares ideais. Gente, realmente, de fato, eles não estão conseguindo. Chega a dar dó, de verdade. Chega a dar dó, mas vamos fazer o que, né? Essa foi a revisão do 7º episódio, a gente tá chegando no final. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, o que vocês estão achando da Natália, dessa saga dela, né? Porque ela tá beijando na boca, ela tá se divertindo. A gente tem 2 extremos aqui. A Manu, que até o momento não ficou com ninguém. A Juliana, que até o momento não ficou com ninguém. E a Natasha, que tá pegando os que elas não estão deixando de pegar, não é mesmo? A Natasha tá aí aproveitando por elas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Amanhã, dia 8, tem o 8º episódio, a 8ª revisão do 8º episódio. Eu espero que vocês mais uma vez estejam gostando. Um beijo pra vocês e até amanhã.